estamos de volta para continuar falando aí sobre o mundo VUCA, na nosso quarto episódio, aí, nosso quarto vídeo falando sobre isso, falando do mundo VUCA e também falando sobre inteligência emocional. Então, fazendo essa correlação, né, a gente já falou aqui de 3 pilares do VUCA, falamos também de 3 pilares de inteligência emocional e hoje a gente vai para o último pilar aqui do VUCA, que é a ambiguidade, e também o último pilar de inteligência emocional, que é a gestão de relacionamentos. E para a gente bater um papo, para a gente trocar ideias sobre isso, né, e se aprofundar, está comigo aqui o Fernando Simões, franqueado do Instituto Enneagrama na região de Maringá, também é um dos trainers aí do Instituto Enneagrama, que também vive na prática esse mundo VUCA e também fala diariamente sobre inteligência emocional. Então, seja bem-vindo, Fernando, meu querido. Obrigado, Micael. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Legal. Então, Fernando, em outros episódios aqui a gente já trouxe sobre... A gente já falou sobre o VUCA, já falamos aí do quanto desse universo que, na verdade, apareceu mais agora esse ano de 2020, mas que já há muito tempo ele é assim, né? O conceito de VUCA desde a década de 90, depois da Guerra Fria, e começou a ser utilizado no mundo dos negócios a partir de 2008, né? Então, a gente já vem falando de toda essa questão da incerteza, da volatilidade, né, da complexidade, e aí, hoje, né, vamos falar aí da questão da ambiguidade, né, de não ter um certo ou errado, de não ter só uma possibilidade, e eu queria ouvir de ti aí, como que você vê, principalmente esse ponto aí do mundo VUCA, tá? Da questão da ambiguidade. Legal. Confesso, Micael, que eu sempre fui, durante um bom tempo da minha vida, eu fui uma pessoa extremamente rígida. E esse lado da ambiguidade, para mim, era um grande desafio. Enxergar as coisas até por um segundo ponto de vista. Eu trabalho dentro da gestão há uns anos. E meu grande desafio enquanto gestor era realmente entender que as coisas funcionavam de outra forma, a não ser da minha forma. E quando essa ficha me caiu, mudou completamente a minha carreira e a forma como eu lido com pessoas. Entendendo que nem sempre o meu jeito certo é o jeito certo, ou é o melhor jeito. Entendendo que o outro tem a razão e que ele nunca está errado também, e que existem outras possibilidades. Hoje, eu compartilhei até com uma das pessoas da minha equipe e o meu papel dentro da organização, dentro da gestão, ele é um papel de controle, mas com uma certa flexibilidade, onde eu aprendi na prática que eu não posso dizer não para ideias, para novas ideias, que nem sempre, mesmo que eu não concorde com aquilo pode funcionar. Então, hoje eu me reservo o papel de veto quando a situação tem uma grande chance de prejudicar o negócio como um todo. Mas se não prejudica o negócio, eu entendi que eu preciso deixar correr. Mas é um baita desafio. É um baita desafio porque olhar para as coisas livre daquilo que eu tenho de julgamento é um grande desafio e exige muito. Por isso a importância da gente discutir um pouquinho sobre a ambiguidade dentro desse universo VUCA e cada vez mais os nossos paradigmas estão sendo quebrados, né? Então, não sei qual é a tua experiência com isso, mas eu vejo assim que eu precisei me remodelar, não só nesse universo de pandemia, mas nos últimos anos de uma forma constante. Então, o tempo todo há uma necessidade de transformação, há uma necessidade de mudança e é preciso que nós, enquanto líderes, estejamos abertos a essa transformação. Você comentou sobre isso e até em um dos outros episódios eu comentei do quão desafiador foi, né, sair do universo corporativo, né, de trabalhar em grandes corporações para começar a empreender, né? E o universo do empreendedor tem muito a ver com este ponto da ambiguidade, né? Que assim, não tem um jeito certo, não tem uma padronização. Eu estava, né, durante essa semana, inclusive, procurando mais informações sobre o VUCA, encontrei uma matéria da HSM e que falava exatamente sobre isso, né? A padronização, ela
ela é quase a morte, digamos assim, agora nesse universo, e principalmente uma padronização a longo prazo, né? Então, o que a gente fazia, né, ou o que a gente faz hoje, daqui um mês, daqui uma semana, já mudou, né? Inclusive, até já comentei aqui sobre o mundo do marketing digital, né? Que se fala muito de qual é o jeito certo do marketing digital. Não tem, é o testar, né? Os grandes especialistas, né, as principais pessoas que estão aí, falam muito sobre isso, sobre o testar. Testou, funcionou, ok. Funciona por quanto tempo? Não sei, enquanto estiver dando resultado, né? E depois, como? Depois a gente vai testando para ver como que fica, né? E então a minha experiência também foi muito parecida com isso, né? Eu vim de uma formatação muito de mundo corporativo, onde existe as padronizações, né? Existe o jeito certo e tal. E hoje nem as grandes corporações mais comportam essa padronização, né? E trazendo aqui um pouquinho para a nossa realidade, para aquilo que a gente trabalha, em vários materiais que eu pesquisei, né, que eu vi sobre o mundo VUCA, todos eles falavam da nossa capacidade de ter que lidar com a gente mesmo para conseguir lidar nesse universo. A gente também já falou isso em outros episódios aqui, mas uma coisa me chamou bastante atenção, né, inclusive na matéria da HSM, que ele traz aqui, ó, como viver nesse mundo VUCA, né? E um dos primeiros pontos que ele traz é a liderança com propósito, que está dentro, né, do ponto aí de gestão de relacionamentos, né, que é um dos pilares da inteligência emocional. Então, queria que você comentasse com a gente aí, Fernando, como que você vê aí a gestão de relacionamentos, né, esse pilar da inteligência emocional, como sendo algo importante nesse universo VUCA, mas principalmente considerando o ponto da ambiguidade. Perfeito, Micael. Propósito, né? Então, propósito da sustentação para tudo que a gente faz na vida. Então, é aquilo que de fato me leva a agir. Então, todos nós temos um propósito. Isso, aí a gente pode filosofar bastante nessa história, né? Mas eu sei que não é esse o objetivo. Eu vejo que dentro do campo das relações, tanto profissionais quanto pessoais, é importante que eu entenda o propósito da relação. A liderança por propósito, ela faz com que eu engaje a pessoa que eu estou liderando de uma forma bem congruente, bem profunda, onde eu consigo criar uma liga, né? Existem várias formas de se conduzir a liderança, mas a única que se sustenta é uma liderança por propósito. Eu posso estar motivando alguém a fazer algo, seja profissionalmente, dentro de um sistema de metas, né? Olha, se você fizer isso, eu te pago tanto. Lá em casa, com os filhos, né? Ó, filho, se você fizer tal coisa, você ganha, vai te dar um trocado aqui a mais na sua mesada, ou te leva para tomar um sorvete. Isso é uma recompensa. É um estilo de liderança que funciona, mas funciona enquanto eu dou, né? Enquanto eu tenho a moeda de troca. Eu também posso liderar pela força, né? Pela coação, onde eu imponho dentro do mundo corporativo o meu cargo, né? Olha, cara, se você não fizer, eu te mando embora, porque eu sou o dono da empresa. Filho, se você não fizer dentro de casa, eu vou te castigar. Então, pela minha autoridade, eu exerço uma liderança. Mas isso também não se sustenta, porque isso é sustentado enquanto a outra pessoa permanece na fragilidade. Agora, quando eu entendo de fato qual que é o propósito que move essa relação e consigo compartilhar isso com clareza, aí eu tenho um verdadeiro engajamento. Quando a gente olha para esse universo que nós estamos vivendo, além do próprio universo VUCA, o conflito das gerações, né, que é uma realidade nossa. Então, você pega hoje dentro das corporações, pessoas que vêm de uma geração, né, os baby boomers, depois uma outra geração X, geração Y, e aí vai, né? Então, essa diferença, esse confronto dentro das gerações, ele requer uma análise muito próxima do gestor. É muito importante que eu entenda de pessoas para que exerça uma liderança. E antes de entender de pessoas, é importante que eu entenda de mim.
É importante que eu me conheça, é importante que eu saiba aquilo que me move, qual é o meu propósito. E quando eu consigo casar o meu propósito com o propósito da organização, com o propósito das pessoas que estão comigo, eu tenho um time. Né? Então, você falou de muitas mudanças. E as pessoas só se movem quando elas entendem o porquê precisam se mover. Então, quando eu comecei contando a minha história, né, dessa resistência à mudança, da rigidez, e para o ponto que está hoje a minha forma de liderar, é porque de fato eu entendi o propósito da minha função. Eu entendi o propósito da minha liderança e eu entendi que o meu papel é contribuir com o crescimento das pessoas. E se para contribuir com o crescimento das pessoas, eu preciso abrir mão do meu jeito, do meu pensamento, daquilo que eu entendo como padrão, aí faz sentido. Mas não faz sentido enquanto eu não me conheço, enquanto eu não me identifico, enquanto eu não sei o porquê faço as coisas. Então, enxergar propósito, ter o autoconhecimento, entender das minhas motivações, ele é fundamental para que eu engaje as pessoas dentro do âmbito do relacionamento. Então, como a gente já debateu algumas vezes, né, em algumas outras oportunidades, a grande questão é comigo, sempre é comigo. Né? Então, essa mudança, essa possibilidade de ver mais um ponto de vista, parte de dentro, parte de mim. E você falou uma coisa que é interessante, né? A liderança, comparou aí os estilos de liderança com propósito, né? E é muito interessante porque é a liderança com propósito que vai trazer a sustentação para que as pessoas se mantenham diante de um mundo que está totalmente incerto, que é totalmente, de certa maneira, instável, né? Porque, na verdade, né, eu já falei que isso várias vezes, na verdade ele sempre foi, a gente só tinha a ilusão de que ele era mais estável ou acreditava que ele era de forma mais estável, né? E trazendo um pouquinho aqui pro pilar da inteligência emocional, né? A liderança com propósito é uma das habilidades, né, dentro de um pilar aí de inteligência emocional, segundo Goleman, que é a gestão de relacionamentos. Então, dentro da gestão de relacionamentos, só para tornar mais claro aqui para quem está nos acompanhando, né, dentro da gestão de relacionamentos, dentro desse pilar, a gente vai ter algumas habilidades. Uma delas é a liderança com propósito, que a gente estava falando aqui. A outra é a influência positiva, o quanto eu influencio positivamente as pessoas, inspiro elas de forma positiva, né? O coach e mentoring, né? Essas são duas habilidades que é de compartilhar conhecimento, de acompanhar as pessoas, permitir que elas se desenvolvam no melhor que elas podem ser, né? O trabalho em equipe e a gestão de conflitos entre as pessoas. Então, todas essas habilidades, elas vão estar dentro aí deste pilar de gestão de relacionamentos, que tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Que a gente já vem falando desde o primeiro episódio, que é se conhecer, que é trabalhar o ser, né? Porque a partir disso eu consigo ser uma influência positiva, né, Fernando? Acho que a partir acho que teve algumas oportunidades que a gente conversou, acho que você falou bastante nisso, eu achei muito legal, que é essa questão do transformar o meu ser para depois, então, eu conseguir melhorar as minhas relações e aí fazer gestão delas e aí sim, né, eu ter essa liderança com propósito de desenvolver todas essas habilidades. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aí sobre essa tua visão aí da transformação do ser e como foi isso para você. Com certeza vai inspirar muita gente aí. Pois é, tudo está ligado no ser, né? Não tem como sustentar qualquer tipo de mudança na minha vida se eu não mudo de dentro para fora. Tá? Então, a transformação do ser é o que a gente precisa. Tá? E pegando as habilidades, né, como influência positiva, quando eu falo de influenciar pessoas, as pessoas, eu não mudo ninguém, eu só tenho poder de mudar a mim mesmo. É a história da moça que casou com um rapaz ou vice-versa, né? Olha, eu casei com ele, a partir de agora, ele vai ser um desafio, eu vou mudá-lo sim. E ao longo da vida ela percebe que não dá para mudar. Então, eu não transformo a vida de ninguém, não tenho esse poder. Bom seria se eu tivesse, mas eu não tenho esse poder. Eu só tenho poder de mudar.
Tem gente que casa esperando que o outro mude, né? Junta esperando que o outro mude. E tem gente que casa esperando que o outro fique sempre igual, né? E não é nenhuma coisa nem outra, mas um meio termo das duas coisas, né? Perfeito. E quando eu entendo de que parece um pouco de egoísmo que eu vou falar agora, tá? Mas não importa o outro. Nunca importa o outro. Então, é aquela história, o fulano me magoou. Não, ele não te magoou, foi você que se deixou magoar. Ele deu aquilo que ele tinha para dar. A grande questão sempre é o que eu faço com o que o outro me deu. Então, aqui é o que a gente tem que cuidar. O fulano fez algo que eu não concordo e não gosto. E eu senti algo aqui. Pera lá, mas quando eu entendo e olho com empatia para ele, pensando e dizendo, poxa, era o que ele tinha. Ele tomou essa decisão com base naquilo que ele é. Agora, eu sendo quem sou, acolho aquilo que ele me dá. E trabalho em direção a isso. Então, essa é a grande questão. Sempre quem muda sou eu. Se eu quero a transformação de alguém dentro de uma posição de liderança, seja profissional novamente ou dentro da família, é importante que eu mude. Né? Então, o tal do Einstein, né? Definir a loucura fazer a mesma coisa que querendo um resultado diferente. Então, não vai acontecer nada diferente. Quando eu gero uma influência, né? Nós podemos gerar uma influência positiva ou negativa, essa influência ela acontece diante daquilo que eu sou, muito mais do que aquilo que eu faço. Não sei, você que está em casa pode já ter vivido essa experiência, né, de fazer muito por alguém e mesmo assim receber algo que não era aquilo que você gerou de expectativa. Tá? Então, quanto mais expectativa a gente cria com alguma coisa, mais ansiedade a gente gera e mais frustração a gente gera também. Então, sempre a questão é comigo. Quando eu internalizo isso, eu sempre começo as minhas turmas aqui, Micael, dizendo que se ao final do processo de treinamento as pessoas chegarem na conclusão de que tudo começa e termina nelas mesmas, para mim valeu o nosso tempo. De que não importa muito o que o outro faça, mas é aquilo que eu faço, cara, isso é transformador. Então, influência positiva é vida no ser, transformação no ser. Então, tá me dizendo que gestão de relacionamentos, na verdade, é eu comigo mesmo. Olha que legal, né? Uma boa definição. Se eu quero aprender a lidar bem com os relacionamentos, eu preciso aprender a lidar bem comigo. Se eu quero ter o melhor das pessoas, antes eu preciso entregar o meu melhor para as pessoas e não querer que ela ande no meu passo. Né? Sim. E você sabe que você falou uma coisa que eu também, né, eu também sempre falo isso nas sessões de treinamento, que é a questão do não importar o outro, né? Eu digo para as pessoas que o outro nunca deve ser um motivo para a sua transformação, né? E as pessoas ficam um pouco assim, né? Eu falo assim, cara, o outro é o outro. Você tem que pensar na sua transformação, o quanto você vai ser melhor por você, para você e com você, né? Você com você mesmo. E aí, o outro, a relação com o outro sempre vai ser uma consequência, né? E uma das coisas, eu não sei se você escuta isso também das pessoas que participam do processo contigo, mas uma coisa que eu escutei muito ao longo dos 5 anos, já que eu trabalho com o Enneagrama, é o seguinte: nossa, ao decorrer do Enneagrama, meu marido mudou comigo, sabe? A minha esposa mudou comigo, né? Nossa, eles estão diferentes. E aí eu digo que é interessante a mágica, né? A mágica que acontece quando a gente muda a maneira de se relacionar com a gente mesmo. Os nossos relacionamentos fora, eles são um reflexo da relação que a gente tem com a gente, né? Não sei se faz sentido isso para ti, se você também presencia de coisas assim. Total, né? Então, o Jung, né? O Carl Jung, ele fala muito, né, que aquilo que eu vejo fora que me incomoda, muitas vezes é reflexo daquilo que eu tenho dentro. Tá? Então, se algo lá fora está me incomodando, é bacana observar se aqui dentro não tem algo parecido, porque eu só consigo reconhecer aquilo que é meu. Eu não reconheço aquilo que é desconhecido para mim, eu não sei dar nome. Tá? Então, quando a gente fala, né, pegando o nosso tema da ambiguidade, pegando esse ambiente
totalmente instável dessa sociedade que a gente vive. Quando eu vejo um contraponto, a resposta primeiro está aqui dentro. Espera lá. Não é perigoso, é apenas diferente. Então, para pessoas que muitas vezes têm medo de mudança, como eu tinha lá atrás, um medo absurdo de mudar, o segredo, uma ferramenta, algo mais prático, como que eu lidei com isso, foi internalizar que aquilo que é diferente dos meus valores, aquilo que é diferente daquilo que eu entendo por correto, não é um perigo, é só diferente. E ser diferente é normal, né? Tá tudo bem. Então, não tem um problema aqui. É só algo diferente do meu valor e que pode ser uma oportunidade, né? Isso. E eu estava aqui, enquanto você falava, né, buscando fazer essa conexão aqui da ambiguidade, né, com a gestão de relacionamentos e com a transformação do ser, né? Então, a gente começa a entender que para eu viver ou para eu sobreviver, né, ou me sair melhor neste mundo. E aí você trouxe uma outra coisa que eu achei interessante, que é essa mistura das gerações, né? Baby Boomer, X, Y, Z, né? E aí cada um tem o seu jeito aí de fazer, uns um pouco mais conservadores, né? Outro totalmente inovador, né? E a gente também conseguir entender, né, que ao lidar melhor comigo, começo a gerir melhor as minhas relações. E aí eu consigo também ter uma maior flexibilidade com gerações que são diferentes, né? E entender que nem só a minha maneira de enxergar, né, de uma geração mais nova, de uma geração mais antiga, é a maneira correta. Porque também, né, Fernanda, a gente tem uma onda, né, agora, que é a questão do empreendedorismo, das startups, do ambiente totalmente dinâmico, de temos que errar e errar rápido, né? E lógico, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que, falando também de ambiguidade, a gente acreditar que só esse é o jeito, né? Que agora é só assim, né? Isso também pode ser um problema, né? Em termos externos, né? Mas para que a gente consiga lidar com isso, a gente tem que superar algumas coisas internamente. Então, como que você vê isso, essa coisa das gerações, dos jeitos de fazer, de a gente se apegar a um jeito que não tem jeito, né? Do tipo assim, olha, o jeito certo agora é que não tem jeito certo, né? Então esse é o jeito. Como você vê isso? Legal. Eu vejo que o extremismo é algo sempre muito ruim, tá? O estereótipo, né? Então, agora o nosso mundo é VUCA, então se acostume com o ser volátil, com a instabilidade, com a ambiguidade, porque vai ser assim que pronto, acabou. E também o outro lado da moeda é ruim. Não, nós temos um padrão a ser seguido, aqui dentro da empresa as coisas funcionam assim há anos, e isso também não funciona. O que não pode acontecer é usarmos dessas terminologias, né, desses estereótipos como uma muleta. Poxa, não, é assim que funciona, porque eu sou da geração X, eu tenho essas características. Então, o resumo é sempre o equilíbrio, é a melhor forma, né? Então, quando eu olho para o processo de ambiguidade, onde eu preciso entender que as coisas vão mudar, não vão ser da mesma forma, sempre vai ter um novo ponto de vista, e esse ponto de vista talvez não seja definitivo, ou nunca cheguemos nesse definitivo, talvez. É importante eu entender que equilibrar as coisas é a melhor solução. Nem ir para a rigidez de um lado e muito menos para a flexibilidade extrema. Tá? Então, vamos olhar aqui para dentro do universo da startup. Cara, ok, eu preciso errar, eu tenho um processo de reinvenção constante até achar de fato qual é a ideia do meu negócio. Tudo bem? Mas isso não quer dizer que a flexibilidade é sinônimo de bagunça, né? Uhum. Então, uma coisa é que estar num ambiente criativo e flexível. Outra coisa é viver uma anarquia.
Tá? Então, é importante achar o equilíbrio dentro dos nossos projetos, dentro das nossas organizações, dentro de casa, nesse conflito das gerações. Então, quando eu falo em coaching mentoring, por exemplo, a transferência do conhecimento, aí de novo a gente linka com o ser. A transferência do conhecimento, ela só vai ser assertiva quando eu pego lá uma geração, os millennials agora, né, que se identificam muito com o propósito, que não tem outra motivação principal a não ser, poxa, isso tem a ver comigo, faz sentido para mim. Eu só consigo vender uma ideia, transferir um conhecimento, quando eu faço essa pessoa entender a congruência, porque, poxa, isso faz sentido. O Mikhail Pinder, que ele está falando de relações humanas, ele está falando de autoconhecimento, mas eu vejo que ele é um cara que busca o autoconhecimento, ele é um cara que vive cada vez melhor os seus relacionamentos, então eu posso dar ouvidos àquilo que ele tem a falar. Então, a congruência, ela vem do equilíbrio. Então, se eu vou para um extremo ou para outro extremo, isso é muito ruim. E a gente vive isso até no nosso país, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas essa questão extremista sempre é péssima. E você falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, e me veio esse insight agora. O excesso de flexibilidade ou de ambiente flexível e o eu querer que seja sempre tudo flexível me torna inflexível, né? Sim. Porque, ou seja, tudo que não é demasiadamente flexível ou não é como eu gostaria que fosse, de forma totalmente flexível, eu não aceito, né? E aí vem, logicamente, essa coisa que você falou sobre a polarização, né? Essa divisão que, né, o que eu entendo aqui da nossa conversa é totalmente oposto, né, ou contrário da gestão de relacionamentos, né? Ou seja, como que eu vou fazer uma boa gestão de relacionamentos, liderar com propósito, inspirar as pessoas, se eu não consigo trabalhar em mim, né, a flexibilidade de olhar, a flexibilidade de lidar com primeiro, as minhas diferenças, né, uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que para a gente estar aberto à diferença, não só em relação ao outro, mas as minhas diferenças, né, as coisas que eu vejo em mim que eu não gosto, né, o meu lado sombra, aquilo que eu acho que eu não acho bonito, né? A gente tem dificuldade de aceitar isso da gente, e aí naturalmente a gente tem dificuldade de aceitar isso em relação às outras pessoas também, né? Mas como a gente consegue trabalhar isso, né, Fernando? Queria né, que a gente falasse um pouquinho de como a gente pode desenvolver essa gestão de relacionamentos, né? Lógico, a partir da transformação do ser, né, a partir da gente entender melhor quem a gente é realmente de fato e não aquilo que o ambiente quer que a gente seja, enfim. Mas na prática, assim, né? Como que a gente consegue fazer isso, né? Ou, por exemplo, como o Enneagrama nos ajuda com isso, né? A ferramenta que a gente trabalha. Então, como isso nos ajuda? Como o Enneagrama nos ajuda, por exemplo? Legal. Eu vejo o Enneagrama em um grande processo de consciência de mim e do próximo. E um dos principais benefícios que eu vejo que o Enneagrama gera nas pessoas, gerou em mim também, é o respeito mútuo, onde eu consigo entender qual é a minha limitação, aquilo que eu preciso desenvolver, a transformação que eu preciso fazer no ser, e também entendendo e respeitando as diferenças que eu vejo fora de mim, né? No comportamento do outro, entendendo que ele tem um porquê fazer aquilo e que aquilo que é diferente não é um risco, né? Volto a dizer. Então, quando eu começo a ter o conhecimento do outro, eu começo a trabalhar com aquilo que ele tem de melhor. E aí o Enneagrama ele funciona como um grande mapa dos relacionamentos, para que eu possa olhar para as pessoas que convivem comigo, respeitando as suas qualidades, as suas limitações e agindo sempre da melhor forma. Então, eu não posso tratar o Mikhail como trato o João, como trato o José. Cada um, essa história que a gente ouvia muito na gestão até antigamente, de que aqui na empresa eu trato todo mundo igual. Isso eu atinjo um público.
Normalmente um público que pensa igual a mim, mas cada vez mais isso se torna verdade na gestão. Não é possível, dentro de recursos humanos, fazer as coisas de maneira, uniforme. Nós não temos times uniformes. É importante que eu trabalhe com o melhor de cada pessoa e assim, então, tem o melhor resultado. E também, né, tem uma outra frase muito comum, né, que eu sempre falo também em treinamento, que é o seguinte, que boa parte de nós cresceu ouvindo: trate os outros da mesma forma com que você gostaria de ser tratado, né? E aí, às vezes, eu sou um cara mais objetivo, mais direto ao ponto, né? E aí o Fernando não é um cara que é mais objetivo e direto ao ponto, né? Então, ao invés de tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? Porque às vezes, se o Fernando é um cara mais sensível, se eu for direto ao ponto, que é o jeito que gosta, que fala comigo, eu vou ter um problema, né? E eu vou ter um problema na gestão dos relacionamentos. Então, por isso, acho que fazendo conexão com o que você estava falando antes, essa coisa de trabalhar o meu ser, de primeiro, né, me compreender, me administrar, mas entender também, né, Fernando, o impacto que eu causo no outro, né? O impacto que o meu comportamento, a minha maneira de lidar, causa no outro, e para que eu consiga, né, administrar isso e aí melhorar as relações, né? Perfeito. Então, a questão é sempre comigo, né? Acho que se a gente pudesse fazer um grande resumo dessa conversa, é que se eu quero a transformação nos meus relacionamentos, se eu quero mudança de fato, primeiro eu preciso buscar a minha transformação. Isso é autorresponsabilidade, né? Então, nós temos uma tendência natural de jogar a culpa para fora. E isso é nosso. Nunca fui eu que fiz, né? Foi o fulano que me levou a fazer. Eu só reagi àquilo que aconteceu. E não, assim, eu tenho a minha responsabilidade. Quando eu parto dessa premissa, as coisas começam a ficar mais fáceis, tá? Os meus relacionamentos melhoram, a minha vida como um todo melhora, porque eu deixo de criar uma expectativa externa, entendendo que tudo funciona internamente. Tem uma frase de um autor americano que eu gosto muito, e ele diz assim, que o sucesso é aquilo que tem uma palavra super relativa, né? Sucesso. Então, o sucesso, ele não acontece para mim enquanto eu não for a pessoa que eu preciso ser. Então, eu não tenho como, né, chegar a degraus altos demais, eu criei uma expectativa absurda, enquanto eu não for a pessoa que precisa estar preparada para aquele degrau. Então, muitos falam sobre liderança. Tá, mas você está disposto a ser líder? Eu quero ser milionário. Tá, mas você quer pagar o preço para ser milionário? Então, a grande questão sempre é dentro. Então, se nós, né, olhássemos com mais frequência para isso, as coisas funcionariam de uma maneira melhor. E, ó, com certeza. A gente não combinou isso, tá? Mas foi uma coisa muito interessante que a Juliana, né, no nosso primeiro encontro, falou bastante sobre isso também. Sobre, se eu quero ser algo, o que eu preciso transformar dentro de mim, né? Ela falou bastante sobre autoconsciência. E o que a gente pode trazer aqui, né, Fernando, é que a gestão de relacionamentos, né, e todas essas habilidades, elas são consequência também de outros pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que é o autocontrole, que é a consciência social, a empatia, né? Tudo isso vai também estruturar esse último pilar, que é o pilar da gestão de relacionamentos e das habilidades, né? E aí eu vejo, né, a gente falou um pouco sobre Enneagrama, eu vejo que o Enneagrama, além de nos ajudar a compreender as nossas emoções, como a gente reage, por que a gente reage, né? Dentro do processo a gente também tem aí as ferramentas de como tratar cada um dos padrões de comportamento, considerando a ferida emocional dessa pessoa, né? Entendendo que ela se comporta do jeito que se comporta porque ela está buscando lidar com uma dor, né? E como eu posso ajudar
essa pessoa não sentir tanto essa dor, ou como eu posso não colocar o dedo na ferida, porque às vezes na melhor das boas intenções a gente acaba ferindo as pessoas, né? Às vezes a gente quer ajudar, com toda certeza já aconteceu com alguém aí, né? E você falar assim, pô, eu só queria ajudar e aí, né, acabei piorando tudo, a pessoa ficou chateada, ou a gente discutiu, ou ela ficou estressada. Então, muitas vezes, por não ter essa consciência, né? E é uma coisa que eu acho muito legal dentro do processo do Enneagrama, que é conseguir entender o que está por detrás do comportamento da pessoa e ajudar a pessoa a não sentir tanto aquela dor, que a maior parte das vezes é uma dor inconsciente, né? Perfeito. Então, o outro age com aquilo que ele tem. Então, a grande questão é igual lidar com crianças. Né? Acho que nós nunca deixaremos de ser crianças, nunca. Então, a criança ela tem a perspectiva de mundo dela. O adulto precisa olhar para a criança com outra perspectiva. Então, eu, quando olho para o meu filho, eu não posso querer que ele entenda aquilo que eu estou entendendo da realidade. Se ele faz uma birra, ele está tentando expressar aquilo que ele está sentindo diante daquela situação. É o que ele tem. Agora, eu, com mais maturidade, preciso olhar de maneira empática para ele e falar, não, pera, não posso me estressar com ele porque ele está reagindo diante da sensação. Então, quando eu olho para o outro ser humano, é a mesma coisa. Às vezes, uma reação que é diferente da nossa é uma reação vinda daquilo que ele tem de experiência de vida. Então, eu, com mais consciência, preciso olhar para aquilo com empatia. E isso é muito bonito de falar e extremamente difícil de viver, né? Mas é um exercício, né, que a gente precisa constantemente estar trazendo para a consciência. Poxa, ele está dando aquilo que ele tem. E agora, o que eu vou fazer com isso tudo? Como é que eu reajo a isso tudo? E aí vem a influência positiva, aí vem a demonstração da minha mudança no ser, aí vem o resultado da minha inteligência emocional, do meu fortalecimento emocional. Eu gosto de dizer que o Enneagrama ele traz musculatura emocional para as pessoas, então é um processo, o autoconhecimento por si só, ele faz com que eu me fortaleça emocionalmente, né? Que eu ganhe mais corpo emocional para lidar com as adversidades, para lidar com esse universo que a gente está, né? De grandes transformações. Então, cada vez mais, né, nós, comercialmente falando, vamos ter um mercado em ascensão, porque as pessoas, cada vez mais, vão precisar se fortalecer emocionalmente. E é uma demanda diária, não só de quem nos ouve, mas principalmente de nós, que temos a responsabilidade de levar isso também para as pessoas. Então, se eu não for congruente com aquilo que eu ensino, se eu não for congruente com aquilo que falo, isso perde totalmente o propósito e o sentido. Então, eu vejo dessa forma, né, a autorresponsabilidade, a busca do autoconhecimento, a transformação do ser, como um grande pilar para a gente dar conta desse mundo todo que nos espera. Você falou uma coisa que me veio uma frase na cabeça que eu acho que cabe muito aqui, que é em relação à compaixão, né? Que é entender como legítimo o anseio do outro de se livrar do seu próprio sofrimento. E cada um luta com as armas que tem para se proteger da dor, né? Então, Fernando, meu querido, se a gente, né, pudesse deixar aqui algumas dicas para quem, né, para quem não passou pelo processo de Enneagrama ou ainda este ano, né, não vai conseguir passar por um processo como esse, um processo de autoconhecimento, quais são as dicas aí simples que a gente poderia aplicar aí no dia a dia para essa transformação do ser e para melhorar as nossas relações? Ok, vai ter um corte, né? Me dá 30 segundos, que eu acho que eu tô preso aqui dentro. Pera aí, aguenta aí. Vai lá. Vou dar uma pausa aqui. Se a gente pudesse deixar dicas, então, vamos lá. Tem uma coisa que eu gosto muito, e eu também li num livro de um escritor americano chamado Dale Carnegie. Esse cara, ele nos ensina
uma coisa muito interessante. O Micael falou, né, agora há pouco, para quem não tem condições de fazer um processo como o Enneagrama ainda esse ano, o que eu posso fazer de maneira prática? O Carnegie nos ensina, ele orienta e fala assim, seria muito interessante, seria muito bom se todos tivessem o hábito de, ao final de cada dia, fazer um processo de reflexão, colocar isso num papel, naquilo que eu desenvolvi de positivo, que eu mereço parabéns, naquilo que eu preciso melhorar, olhar para isso tudo, né, trazer, internalizar isso tudo e tentar fazer diferente no dia seguinte. Isso é um processo de consciência, né? Então, quando eu estou atento às coisas que estão acontecendo na minha vida, eu já começo a desenvolver um grande processo de transformação. Porque qualquer mudança na minha vida, ela só vem a partir do momento do reconhecimento. Enquanto eu não reconheço o que preciso mudar, as coisas caminham da mesma forma. Outra coisa, além de reconhecer, é importante que eu decida. Uma coisa é quando as coisas estão no campo do desejo. Por exemplo, falo bastante disso em sala também. Poxa, eu desejo, ia ser tão legal se eu fosse assim, uma pessoa tão inteligente emocionalmente quanto o Micael. Poxa, meu sonho era ser assim, falar bem desse jeito que ele fala e tal. Ia ser muito bacana se eu tivesse essa habilidade. Um dia eu vou ter. Isso nunca vai acontecer. Agora, quando eu tomo a decisão, eu estou mais próximo disso acontecer. Quando, de fato, eu escolho ativamente, não, poxa, eu preciso mudar. Isso já foi decidido aqui dentro. E agora eu começo a me mover em direção à decisão. Tá? Então, é importante que você reconheça. É importante que você decida. E, por último, é importante que você haja. Né? Porque não adianta, né, eu reconhecer, não adianta eu decidir e não fazer nada com isso. Tá? Então, eu costumo dizer para os meus participantes que desenvolver inteligência emocional é como ir para a academia. Aí o Micael vai poder ajudar mais vocês do que eu. Eu sou péssimo nesse assunto, academia. Mas... Eu já fui melhor, rapaz. Já fui melhor. Legal. Legal. Mas olha só, ninguém começa na academia puxando 100 quilos. Eu começo puxando 10 quilos. E aí eu me habituo a puxar 10 quilos. E tá ficando fácil demais os 10 quilos. Mas o meu treinador, ele não tira os 10 quilos. Ele espera mais um tempo. Daqui a pouquinho ele muda a minha série e eu começo a puxar 20 quilos. E assim eu vou evoluindo, condicionando a minha musculatura física. Emocionalmente é a mesma coisa. Então, é uma luta diária. Nós travamos contra um inimigo gigante, que somos nós. Então, diariamente eu preciso vencer esse inimigo. E batalhas que antes eram extremamente difíceis começam a ficar fáceis com o passar do tempo. Né? Eu ouvi também uma vez que se eu quero ser bem-sucedido, existe uma fórmula mágica. Né? A fórmula mágica do sucesso é: se a minha persistência, se a minha vontade for maior do que as minhas dificuldades, e se eu conseguir suportar tudo isso, pronto, chegou no sucesso. Tá? Não tem outra perspectiva. Se eu conseguir resistir às dificuldades tempo suficiente, eu posso me considerar uma pessoa bem-sucedida. Porque eu venci. Vai lá, Micael. Não, e isso tem tudo a ver, né, com... Acho que você encerrou aqui de uma maneira perfeita, porque isso tem tudo a ver com o universo, né, com o mundo VUCA e principalmente com a ambiguidade, né? Se eu conseguir sobreviver, né, se eu conseguir passar por isso sabendo quem eu sou, utilizando dos meus recursos e tendo essa persistência, né? E não só somente sabendo que eu preciso mudar, né? Mas querendo verdadeiramente, como você trouxe, né? Eu preciso querer, não só falar, eu preciso, ok, eu sei que eu preciso, mas eu quero, né? Eu preciso querer. E aí o meu querer precisa ser maior do que toda a adversidade que a gente pode estar vendo aqui no mundo externo, né? E como diz o próprio Enneagrama, né? Todo fim é um novo início. Então, a gente termina aqui falando sobre gestão de relacionamentos, mas
voltando ao ponto inicial, que é o autoconhecimento, que é a autoconsciência, que é eu olhar para o ser, que é eu me transformar, né? Ficou muito claro aqui na nossa conversa que para a gente ter gestão de relacionamentos neste mundo ambíguo, né? Nessa questão de ambiguidade, a gente precisa olhar para a gente, se reforçar, se fortalecer emocionalmente, como você muito bem trouxe, né? E para isso a gente precisa dos outros pilares de inteligência emocional que a gente já falou, que é a autoconsciência, o autocontrole, né? A autogestão, na verdade, a empatia, e aí sim a gente chega no tão desejado ou esperado melhoria de relacionamentos, que é quase uma consequência de tudo isso, né? Fernando, meu querido, quero te agradecer pelo teu tempo, tá? Pelo teu conhecimento, pela tua experiência, né? Por compartilhar aqui um pouco da tua trajetória e da tua vivência. Tenho certeza que foi de muita valia, para mim foi muito válido, né? Eu sempre aprendo muito quando converso contigo e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aí também aprenderam muito com as palavras que você trouxe aqui. Obrigado, Micael. Sempre é um prazer estar junto com você e espero ter contribuído de alguma forma com você também que nos assiste. E o que eu posso dizer é conte conosco, conte com o Instituto Telegrama, com essa equipe maravilhosa aí, todo mundo passou por aqui com uma experiência incrível e vamos para a ação. Esse mundo precisa que a gente entre em ação. Então, só que entrar em ação de maneira consciente. Essa é a grande diferença. Um grande abraço, obrigado. Legal, obrigado, meu querido. Então, assim, me despeço, né, dessa série de talks aqui, de vídeos, falando do mundo VUCA, falando de inteligência emocional. Espero que, para você que nos assistiu, que viu todos aqui os episódios, a gente tenha podido contribuir aí um pouco com a sua vida e deixado aí uma semente para despertar, né? Despertar a consciência, despertar para quem você é, para que você possa fazer as transformações que são necessárias no tempo necessário na sua vida. Então, um grande abraço a todos e nos vemos, quem sabe, em outros vídeos. Até mais!